Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O segundo capítulo da Epístola aos Hebreus inicia-se com uma solene advertência prática, exortando os leitores a prestarem extrema atenção às verdades ouvidas para que delas jamais se desviem, destacando a gravidade de se negligenciar uma salvação tão grande. Após esse alerta, o autor aprofunda sua exposição teológica sobre a superioridade de Jesus, explicando o mistério de sua humilhação temporária ao se tornar um pouco menor que os anjos por meio da encarnação. Este capítulo revela que o sofrimento e a morte de Cristo foram necessários para a manifestação de sua glória e para que ele pudesse se identificar plenamente com a humanidade. Ao assumir a carne e o sangue humanos, Jesus destruiu o poder do diabo, que detinha o império da morte, libertou os que viviam em servidão pelo medo de morrer e tornou-se um sumo sacerdote misericordioso e fiel, perfeitamente capaz de socorrer aqueles que são tentados. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos Hebreus 2 do livro de Hebreus da Bíblia. Avisos. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. 2 Porque, se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. 3 Como escaparemos, se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. 4 Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Jesus, o homem. 5 Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. 6 Mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo, que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? 7 Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. 8 Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. 9 Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. 10 Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. 11 Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. 12 Ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. 13 E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. 14 Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. 15 E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. 16 Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão.
17 Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. 18 Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. O perigo da deriva espiritual, a encarnação do Filho e o socorro na tentação. Se o capítulo 1 de Hebreus nos apresentou a sinfonia da divindade e da majestade cósmica de Jesus, o capítulo 2 nos traz o outro lado da mesma moeda dourada, a sua profunda e necessária humanidade. O autor interrompe momentaneamente a sua exposição teológica para fazer uma advertência pastoral urgente, lembrando os leitores de que a grandeza de Cristo aumenta o peso da nossa responsabilidade em segui-lo. O tema central deste capítulo é: a grandeza da salvação trazida por Jesus exige nossa atenção total para não derivarmos da fé, pois o Filho de Deus assumiu a carne e o sangue humanos para, através da morte, derrotar o diabo, libertar-nos do medo e se tornar um sumo sacerdote compassivo, capaz de nos socorrer na tentação. Primeiro, o perigo da negligência e da deriva espiritual, versículos 1 a 4. O que o autor está ensinando? O autor inicia com um conectivo de conclusão, por isso. Se Jesus é superior aos profetas e aos anjos, como provado no capítulo 1, a consequência lógica é que precisamos prestar uma atenção muito maior à sua mensagem. O autor usa uma metáfora náutica assustadora. O risco de nos desviarmos, no original grego, refere-se a um barco sem âncora que vai derivando lentamente, levado pela correnteza, até bater nas rochas. O argumento é de menor para maior. Se a antiga lei, a mensagem transmitida por anjos no Monte Sinai, era firme, a ponto de qualquer desobediência receber punição justa, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Versículo 3. Essa salvação não foi trazida por mensageiros comuns, mas foi anunciada primeiramente pelo próprio Senhor Jesus, confirmada pelas testemunhas oculares que o ouviram, chancelada pelo próprio Deus por meio de sinais, prodígios, milagres e a distribuição dos dons do Espírito Santo. A lição espiritual principal. O maior perigo para um cristão raramente é uma rebeldia escancarada e repentina, mas sim a negligência lenta, a distração diária e a falta de atenção que o fazem derivar para longe de Deus. Aplicações práticas. 1. Lançar a âncora diariamente. Avalie a sua rotina. Se você não gasta tempo lendo a Bíblia, orando e congregando com atenção, você já está à deriva. O piloto que não vigia o leme perde o controle do barco. 2. Valorizar o tamanho da salvação. Não trate o Evangelho como algo comum ou opcional. Ele custou o sangue do Filho de Deus e foi confirmado por milagres históricos. 3. Zelar pelos dons espirituais. Use os dons que o Espírito Santo distribuiu na Igreja. Eles não são para entretenimento, mas para confirmar a verdade e edificar a sua fé. Compreensão no Antigo Testamento. A menção à mensagem transmitida por anjos refere-se à tradição judaica de que os anjos atuaram como intermediários na entrega dos 10 mandamentos no Sinai. Isso é sugerido em textos como Salmo 68:17 e explicitado por Estevão em Atos 7:53. Vocês, que receberam a lei por intermediação de anjos, mas não lhe obedeceram. Segundo, a humilhação temporária e a coroa de glória, versículos 5 a 9. O que o autor está ensinando? O autor retorna ao tema dos anjos para fazer uma virada impressionante. Deus não colocou o mundo que há de vir, o reino messiânico definitivo, sob o comando de anjos. Para provar isso, ele cita o Salmo 8, onde o salmista se espanta com a atenção que o Criador dá a uma criatura tão frágil quanto o ser humano, que é o homem, para que com ele te importes. O texto bíblico diz que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, mas foi coroado de glória, honra e recebeu o domínio sobre todas as coisas criadas. O autor de Hebreus, contudo, faz um choque de realidade. Olhando para o mundo hoje, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. O homem perdeu o controle por causa do pecado e é escravo da morte e do caos. Mas nem tudo está perdido. Se não vemos o homem reinar, vemos, todavia, Jesus. Ele aceitou ser feito um pouco menor do que os anjos ao se encarnar. Ele sofreu a morte na cruz e, exatamente por isso, foi coroado de honra e glória.
Pela graça de Deus, Jesus provou a morte em favor de cada um de nós. A lição espiritual principal. Jesus se tornou perfeitamente homem, assumindo a nossa fragilidade e experimentando a morte em nosso lugar, para reconquistar o destino de glória e domínio que a humanidade havia perdido no Éden. Aplicações práticas. Um olhar para Jesus no caos. Quando você olhar para o mundo e ver guerras, doenças, injustiças e desespero, sinais de que as coisas ainda não estão perfeitamente sujeitas, não desanime. Desvie os olhos do problema e veja Jesus reinando no trono. 2. Compreender o valor do sofrimento. Se o próprio Rei da Glória precisou passar pelo sofrimento antes de receber a coroa, não estranhe as lutas que você enfrenta. O caminho da cruz antecede o da glória. 3. Agradecer pela substituição. Jesus experimentou a morte espiritual e a separação do Pai para que você nunca precise experimentar o inferno. Viva em eterna gratidão por esse resgate. Compreensão no Antigo Testamento. A passagem citada é o Salmo 8, 4, 6. Originalmente, Davi estava celebrando o papel da humanidade na criação de Gênesis. O autor de Hebreus, sob inspiração do Espírito, revela que esse salmo é fundamentalmente profético e messiânico. O homem perfeito por excelência é Jesus. 3. A solidariedade de Cristo e a derrota do diabo. Versículos 10 a 15. O que o autor está ensinando? O plano de Deus pode parecer estranho para alguns. Por que o Criador do universo permitiria que o seu filho sofresse? O autor responde que convinha, era apropriado dentro da justiça divina, que Deus tornasse o autor da salvação perfeito por meio do sofrimento, a fim de levar muitos filhos à glória. Jesus não opera à distância, ele se identifica tanto conosco que não se envergonha de chamá-los irmãos, versículo 11. Ele entra na nossa comunidade, canta louvores ao Pai no meio da assembleia e deposita sua confiança em Deus como qualquer ser humano precisa fazer. O autor detalha a mecânica da encarnação. Visto que nós somos pessoas de carne e sangue, Jesus participou exatamente da mesma condição humana. Ele não se fantasiou de homem, ele se tornou homem. O objetivo estratégico era genial e letal, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ao morrer e ressuscitar, Jesus quebrou o poder do pecado e arrancou das mãos de Satanás a sua maior arma de opressão, libertando a todos nós que passávamos a vida inteira escravizados pelo medo da morte. A lição espiritual principal. Ao assumir a nossa natureza de carne e sangue, Jesus transformou a cruz, que parecia a sua derrota, na arma definitiva para esmagar o poder do diabo e nos libertar do pavor do túmulo. Aplicações práticas. 1. Superar o medo da morte. Se você está em Cristo, a morte física não é mais o fim da linha ou o território do diabo. Ela se tornou apenas um portal para a presença do Pai. A escravidão do medo acabou. 2. Alegrar-se na fraternidade com Cristo. Pense na profundidade disso. O Criador das galáxias olha para você hoje e não se envergonha de chamá-lo de irmão. Deixe para trás o complexo de rejeição. 5. Viver como um liberto. Se o diabo foi derrotado na cruz, ele não tem mais direito de propriedade ou de condenação sobre a sua vida. Tome posse da sua liberdade espiritual. Compreensão no Antigo Testamento. A vitória de Jesus sobre o diabo através da morte cumpre a primeiríssima profecia da Bíblia, o proto-evangelho de Gênesis 3,15, onde Deus diz à serpente: "Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." O calcanhar de Jesus foi ferido na cruz, mas ali ele esmagou a cabeça da serpente. 4. O sumo sacerdote misericordioso que socorre os tentados. Versículos 16 a 18. O que o autor está ensinando? O autor faz questão de enfatizar que o foco do plano de redenção de Deus não são os anjos decaídos. Para eles não houve plano de salvação, mas sim a humanidade. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, os filhos da promessa pela fé. Por essa razão de resgate, era absolutamente necessário que Jesus se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Só assim ele poderia ocupar o cargo de sumo sacerdote misericordioso e fiel. O sumo sacerdote era o representante dos homens diante de Deus. Jesus cumpriu esse papel perfeitamente ao fazer propiciação pelos pecados do povo, absorvendo a ira santa de Deus contra o pecado e nos reconciliando com ele. O capítulo termina com uma das palavras mais consoladoras de toda a Escritura.
Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Versículo 18. A lição espiritual principal. Jesus não é um Deus distante e frio que assiste às nossas lutas do alto de uma torre de marfim. Ele conhece o sabor da tentação, o peso da dor e o cansaço da carne, e tem o poder prático de nos socorrer no momento exato da nossa fraqueza. Aplicações práticas. 1. Aproximar-se sem medo no momento da tentação. Quando você for tentado a mentir, a cair na imoralidade, a desanimar ou a odiar alguém, não fuja de Deus por vergonha. Ore imediatamente. Jesus, tu foste tentado nisso e venceste, me socorre agora. Ele vai ajudar. 2. Praticar a misericórdia com os outros. Se o seu sumo sacerdote é misericordioso com as suas falhas, você não pode ser um juiz implacável e cruel com os erros dos seus irmãos. Seja um canal de restauração. 3. Descansar na fidelidade de Cristo. Pessoas podem falhar e mentir, mas o seu advogado celestial é fiel com relação a Deus. O seu caso espiritual está nas mãos certas. Compreensão no Antigo Testamento. O papel do sumo sacerdote no dia da expiação, Yom Kippur, descrito em Levítico 16, consistia em entrar no Santo dos Santos com o sangue do sacrifício para cobrir os pecados da nação. Jesus cumpre essa tipologia de forma superior. Ele é o sacerdote que oferece o seu próprio sangue, resolvendo o problema do pecado de uma vez por todas. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, negligenciar a salvação confirmada por Deus e por milagres produz uma deriva espiritual perigosa. Precisamos de atenção máxima à palavra. Segundo, embora a humanidade tenha perdido temporariamente o seu domínio por causa do pecado, vemos Jesus coroado de glória por ter aceitado a humilhação da morte em nosso favor. Terceiro, Jesus assumiu carne e sangue para se tornar nosso irmão legítimo, destruindo o diabo através da morte e nos libertando da escravidão do medo do túmulo. Quarto, sendo feito semelhante a nós, Cristo tornou-se um sumo sacerdote misericordioso que fez a propiciação pelos nossos pecados e está pronto para nos socorrer na hora da tentação. Reflexão espiritual final. Hebreus 2 nos traz uma verdade de arrancar lágrimas de gratidão. Deus se importou com você. Quando o autor cita o Salmo 8 e pergunta: que é o homem para que te importes com ele? A resposta que o Evangelho dá é de tirar o fôlego. O homem não era nada além de pó, rebeldia e cinzas. Mas Deus se importou a ponto de rasgar os céus, abrir mão da sua imunidade ao sofrimento e se vestir de carne, sangue, ossos e lágrimas. Se você está passando por um período de forte tentação, solidão ou medo da escassez e da morte, olhe para o final deste capítulo. O seu Salvador sabe o que é ter fome. Ele sabe o que é ser traído pelos amigos, ser caluniado, sentir dor física lancinante e ser tentado pelo próprio diabo no deserto. Ele não condena a sua fraqueza, ele entende a sua estrutura. Não permita que o seu barco espiritual continue à deriva, levado pelas redes sociais, pelas filosofias do mundo ou pela rotina vazia. Lance a sua âncora firmemente na sã doutrina. Você tem um irmão mais velho que derrotou o diabo, um rei que governa o futuro e um sumo sacerdote que estende as mãos feridas na cruz em sua direção agora mesmo para dizer: eu estou aqui. Eu venci o mundo, e eu vou ajudar você a vencer também. Vou te explicar Hebreus 2 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: o perigo da distração espiritual e o mistério da encarnação. Como o Filho de Deus se esvaziou, assumindo a nossa carne e sangue, para vencer o diabo na cruz, nos libertar do medo da morte e se tornar um sumo sacerdote capaz de nos socorrer nas nossas tentações. Primeira parte: o perigo da negligência e do desvio, versículos 1-4. Versos 1-2. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Significado: o autor faz a primeira pausa pastoral na carta para dar um aviso urgente. A expressão grega para desviemos evoca a imagem de um barco que, por distração do marinheiro, perde o porto por causa da correnteza e vai à deriva. Se a antiga lei dada no Sinai, transmitida por anjos, era firme e exigia punição rigorosa para quem a desobedecia, a nova aliança traz uma responsabilidade infinitamente maior. Versos 3-4, versículo-chave. Como escaparemos, se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação foi-nos confirmada pelos que a ouviram.
Significado: o autor não está falando aqui de pessoas que rejeitam o evangelho com ódio, mas de crentes que o tratam com indiferença e preguiça, negligência. Essa tão grande salvação foi pregada pelo próprio Jesus, testemunhada pelos apóstolos e carimbada pelo próprio Deus Pai por meio de milagres e dons do Espírito Santo. Ignorar isso é um erro espiritual sem escapatória. Ligação com o Antigo Testamento. O verso 2 menciona a tradição judaica de que a lei do Sinai foi entregue por mediação angelical, baseando-se em textos como Deuteronômio 33:2, veio com miríades de santos, à sua direita havia fogo brilhante para eles, e no Salmo 68:17. O argumento é de menor para maior. Se quebrar a palavra dos servos, anjos, dava punição, imagina ignorar a palavra do herdeiro, Jesus. Segunda parte. O paradoxo da humilhação e glória do homem, versículos 5, 9. Verso 5, 8. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, que é o homem, para que com ele te importes. Significado: o plano de Deus nunca foi governar o mundo através de anjos, mas através dos seres humanos. Porém, ao olharmos para a realidade atual do nosso planeta fragmentado, percebemos que a humanidade perdeu o controle sobre a criação por causa do pecado. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. O plano parecia ter falhado. Verso 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte. Significado: como o ser humano falhou em governar o mundo em justiça, Jesus entrou na história para fazer o trabalho. Ele aceitou a condição humana, ficando temporariamente em uma posição inferior à dos anjos, enfrentou a dor e a morte na cruz em favor de todos nós e, por causa disso, foi entronizado e coroado em glória. A vitória de Jesus garante a restauração final do plano de Deus para nós. Ligação com o Antigo Testamento. Para fundamentar sua tese, o autor cita textualmente o Salmo 8:4-6, que é o homem. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. No Antigo Testamento, o Salmo 8 é um hino sobre a dignidade dada por Deus a Adão no Éden para governar a terra. O autor de Hebreus aplica esse salmo profeticamente a Jesus, o último Adão, que recuperou a coroa que a humanidade havia perdido. Terceira parte. A solidariedade de Jesus com seus irmãos, versículos 10-13. Verso 10. Convinha que Deus tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Significado: a palavra grega para autor aqui é archegos, o pioneiro, o desbravador que abre uma trilha na floresta para os outros passarem. Para ser o pioneiro perfeito da nossa salvação, Jesus precisava experimentar as dores humanas até o fim. O sofrimento não acrescentou divindade a Jesus, mas o qualificou legal e experimentalmente como o Salvador ideal. Versos 11 e 13. Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos. Significado: Jesus e nós agora fazemos parte da mesma família espiritual, provém de um só. Por causa da obra da cruz, o Rei do Universo olha para os pecadores redimidos e não sente vergonha de nos chamar de irmãos. Há uma comunhão profunda, íntima e indestrutível estabelecida entre Cristo e a Igreja. Ligação com o Antigo Testamento. O autor usa 3 citações para provar essa irmandade. Ele cita o Salmo 22:22, proclamarei o teu nome a meus irmãos, o que é brilhante, pois o Salmo 22 é o Salmo da crucificação que termina em cântico de vitória na Assembleia. Ele também cita Isaías 8:17 e 18, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu, mostrando que o Messias se coloca na mesma posição de dependência e confiança em Deus que os seus próprios discípulos. Quarta parte. A derrota do diabo e a misericórdia do sacerdote, versículos 14 e 18. Versos 14 e 15. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Significado: o diabo mantinha a humanidade em um cativeiro psicológico e espiritual usando o medo da morte e do julgamento divino. Para nos libertar desse pânico, Jesus precisou vestir a nossa pele, carne e sangue. Ao morrer voluntariamente na cruz sem ter nenhum pecado, Jesus quebrou a base legal do diabo, pagou a nossa condenação e esvaziou o poder do túmulo. A morte de Jesus foi o veneno que matou a própria morte. Versos 16 e 18.
Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Significado: Jesus não veio salvar anjos caídos, ele veio resgatar seres humanos, os descendentes de Abraão. Por isso, ele viveu na pele todas as nossas limitações, sentiu fome, cansaço, tristeza, dor física e foi violentamente tentado. Ele passou por essa escola da dor para se tornar o nosso sumo sacerdote. Ele não é um Deus distante que nos assiste com frieza. Ele sabe exatamente o tamanho da sua fraqueza porque ele já esteve no seu lugar, tornando-se o socorro mais terno e imediato nas nossas horas de tentação. Ligação com o Antigo Testamento. A expressão fazer propiciação pelos pecados no verso 17 faz alusão direta ao ritual do Dia dos Expiações, Yom Kippur, descrito em Levítico 16. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue de animais para cobrir os pecados do povo. O autor está revelando que Jesus é tanto o sumo sacerdote perfeito quanto o próprio sacrifício final. Resumo geral. Sobre a vigilância espiritual. O declínio espiritual raramente acontece da noite para o dia. Ele ocorre pelo desvio lento, gradual e imperceptível daqueles que negligenciam a atenção devida à palavra de Deus. 2. A salvação trazida por Jesus possui uma dignidade e um peso espiritual tão altos que ignorá-la resulta em consequências severas e sem rota de escape. Sobre a real humanidade de Jesus. Jesus não fingiu ser humano. Ele assumiu de fato a nossa biologia de carne e sangue, experimentando o cansaço, as limitações biológicas, o sofrimento real e a morte. 2. Através do seu sofrimento e da sua vitória na cruz, Jesus validou o plano original de Deus de elevar a humanidade redimida acima de qualquer autoridade angelical. Sobre a quebra das correntes do medo e da tentação. Ao enfrentar a morte, Cristo retirou das mãos do diabo a arma do medo e da culpa, libertando seus filhos da escravidão psicológica do fim da vida. 2. Temos um intercessor no céu que não nos julga na nossa dor, mas nos estende uma misericórdia profunda e um socorro prático porque conhece por experiência própria o peso da tentação. Mensagem central. Jesus assumiu a nossa condição humana de carne e sangue para, através do seu sofrimento e morte, desarmar o diabo, nos libertar do medo da morte e atuar como um sumo sacerdote misericordioso, capaz de nos compreender e socorrer nas nossas tentações. Aplicação prática hoje. Primeira, combata a correnteza da distração espiritual na sua rotina. O verso 1 avisa sobre o perigo de se desviar aos poucos. Avalie a sua vida hoje. Você tem tempo para as redes sociais, para séries, para o trabalho e para os hobbies, mas vive negligenciando, verso 3, a sua vida de oração, a leitura da Bíblia e a comunhão na igreja? Não deixe o seu barco ir à deriva por pura preguiça espiritual. Acorde e volte a ancorar a sua mente nas verdades de Deus. Segunda, perca o medo crônico da morte, do futuro ou da doença. O verso 15 diz que Jesus veio para libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Se você está em Cristo, a morte física deixou de ser um buraco negro de destruição e virou apenas uma sala de espera para a eternidade com o Pai. Quando o medo do futuro, do diagnóstico médico ou da velhice tentar paralisar o seu coração, lembre-se, o diabo já foi derrotado e a sua eternidade está totalmente garantida. Viva livre! Terceira, desfrute da intimidade de ser considerado da família de Jesus. Deixe o verso 11 curar a sua rejeição, a sua baixa autoestima ou os complexos do seu passado. Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. O Criador do Universo conhece todas as suas falhas, os seus momentos feios e as suas fraquezas intelectuais, e mesmo assim ele te assume diante do Pai com orgulho familiar. Você pertence a um lar espiritual eterno. Caminhe de cabeça erguida. Quarta, recorra a Jesus imediatamente quando você for tentado. Não tente lutar contra o pecado usando apenas a força da sua força de vontade ou fazendo promessas vazias. O verso 18 é a sua maior ferramenta de escape. Porque Jesus sofreu e foi tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. No momento exato em que a raiva, a tentação sexual, a mentira ou a vaidade baterem à porta do seu coração, faça uma oração simples e rápida de socorro. Jesus, o Senhor conhece essa pressão, me ajuda agora. O socorro dele é imediato. Quinta,
enxergue um propósito pedagógico nos seus dias de aflição. Quando passamos por sofrimentos, a nossa tendência é achar que Deus nos abandonou ou está nos punindo. Olhe para o verso 10. O próprio autor da nossa salvação foi aperfeiçoado mediante o sofrimento. Deus usa as pressões, as perdas e as dores desta vida não para nos destruir, mas para forjar o nosso caráter, quebrar o nosso orgulho e nos tornar maduros, sensíveis e parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus. Aguente firme o processo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!